Para quem não me conhece, eu sou Iole Melo. Sou uma motion designer, editora de vídeo, produtora audiovisual, atualmente freelancer. Beleza, quem eu sou? O que eu já fiz na minha vida? Por que eu tô falando de animação aqui na internet para as pessoas em geral ensinar para vocês? Aí, bem, falando um pouquinho das minhas últimas experiências profissionais, eu passei da pandemia, né, 2020, até 2024, numa plataforma chamada Todas Group, né? Eu era como se fosse diretora de audiovisual, digamos assim. Tive esse período aí robusto de experiência com plataformas digitais, porque eu fazia para rede social, fiz os cursos da plataforma, né? É uma empresa de treinamentos, então tem diversos cursos. Editei, produzi, narrei. Então, foram esses 5 anos de experiência aí com a Todas. E em 2025, a gente tive essa experiência maravilhosa com a maioria de vocês que estão aqui, de lecionar em Laranjeiras, no Centro de Referência de Cinema e Audiovisual, aqui no Rio, Feijão, Senai SESI. E é isso. Durante alguns meses eu lecionei nos cursos livres, principalmente de motion design, mas eu também fiz aula de fotografia e dei algumas aulinhas ali para o ensino médio como professora substituta. No período atual, estou aqui tentando botar minha palavra do audiovisual para o mundo, fazer essa grande vitrine, mas no momento eu estou aí fazendo freelas. Então, só para finalizar, sou essa pessoa freelance, motion designer, editora de vídeo, podcast, etc. Falando um pouquinho mais sobre o que vai acontecer aqui hoje, vamos ver um pouquinho do contexto, né, do que a gente está falando, da animação, da história da animação, o que é essa técnica que a gente está falando, como surgiu. Tudo bem? Faz sentido? Show! Então vamos lá, isso aqui é a base meio que de tudo, assim, os caras construíram lá no começo da formação da arte, junto com o cinema, né, com a cinematografia e com a TV. De onde veio, né? O que eu estudei, como que eu fiz essa apresentação? Eu peguei esse livro, ele não tem tradução ainda para o português, ele é de 1980 e pouco. Ele é a base, como se fosse a bíblia dos animadores, assim, se você quer começar a animar, você vai ler isso aqui. Eles pegaram bastante parte dessa experiência ali dos anos de ouro da Disney. Então, Branca de Neve, Bambi, princesas clássicas, né? A Aurora, que é a Bela Adormecida. Então, todas essas animações clássicas, elas estão nesses direcionamentos aqui. Foram, ali que foram forjados esses direcionamentos. Assim, é uma coisa, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Os processos da Disney ou os conceitos? Mas foram os processos que fizeram os conceitos, mas eles já estavam fazendo, entende? É um processo de observação dos próprios processos de animação. Então vamos lá. Os 12 princípios da animação são um conjunto de diretrizes de animação desenvolvida por animadores da Disney no século XX. Esses princípios foram codificados pelos ex-funcionários da Disney, Ollie Johnston e Frank Thomas. Como o estilo de animação da Disney foi tão influente e a animação tradicional se tornou o abordagem dominante do século XX, animadores do mundo todo utilizam esses princípios em seus trabalhos. Embora a animação tradicional tenha sido amplamente substituída pela animação computadorizada 3D, os princípios de Johnston e Thomas continuam aplicáveis. Porque em cima disso tudo é como eles viam o movimento. Vocês vão ver que eu vou repetir, a gente pode fazer até um contador. Quantas vezes eu vou falar a palavra movimento? É tudo sobre o movimento. O seu desenho representa bem ou não uma emoção ou uma ação que você quer representar ali, né? Então, logo no começo, alguns procedimentos de animação foram gradualmente isolados e nomeados. Os caras estavam lá, né, quando um dia o Walt Disney chegou e falou: galera, esses são os 12 princípios que vocês vão seguir agora. Boa sorte, façam aí. Oscar, quero Oscar. Não foi assim. Foram processos que dentro dos estúdios Disney foram sendo percebidos, né? Isolados. Toda hora a gente está fazendo isso aqui. Toda hora a gente está prestando... isso aqui traz tal coisa. Se eu não prestar atenção nisso aqui, meu desenho pode ficar um pouco parado, pode ficar um pouco dinâmico. Entende? Foi na repetição, no processamento mesmo de fazer animação, de desenhar, que esses conceitos foram concebidos. Então, um contexto muito rápido de como era esse processo. Você tinha o processo de planejamento, né? Você tinha uma nova história. Vamos botar Branca de Neve. Branca de Neve, você já planejou, você tem um roteiro, né? Você tem seus personagens, teoricamente. E aí, qual é o grosso do trabalho? Você vai pegar o seu papel, sua celulose, e vai pegar o seu lápis. Pode ser um lápis chique, pode ser um lápis comum. Você vai pegar o seu lápis e vai desenhar numa folha de papel. Desenhou?
Pega a próxima folha de papel. Aí você vai desenhar de novo. Vamos supor que você está desenhando uma bolinha. Aí você vai desenhar de novo a bolinha, só que meio milímetro pro ladinho, entendeu? Ela tá andando só. Aí você vai pegar a sua terceira folha de papel. Aí você vai desenhar sua bolinha de novo, igualzinho. Só que um pouquinho, entendeu? E assim vai. Gente, não tinha outro jeito. Não era assim. Computadores, After Effects, Preset. Não, eles estavam inventando o negócio. Então, era isso. Papel, desenho, papel, desenho, papel, desenho. Depois, isso tudo organizadinho, numerado, número de frames, nananã, você botava isso em sequência. As mulheres, a gente pode falar sobre isso depois, que é uma história oculta interessantíssima, mas as mulheres eram responsáveis pelas cores, então pelo departamento de desenho, então esses desenhos iam para ser desenhados também exatamente, você desenha o rosinha lá da bochecha da Branca de Neve, você vai ter que desenhar de novo o rosinha da bochecha da Branca de Neve no outro desenho, e no outro. Entendeu? Era assim que se faziam. Então, imagina você estar o dia inteiro desenhando basicamente a mesma coisa, o mesmo movimento, só que milimetricamente diferente de acordo com o movimento que você quer fazer. Era isso. A grossíssimo modo, era isso. Então, imagina você estar lá, processando, desenhando. É muito fácil deixar alguns detalhes se escaparem. Algumas questões de fluidez, por exemplo, a mesma bolinha que a gente está levando de um lado para o outro nesse exemplo. Quão rápido eu quero que ela vá? Quanto tempo que eu quero que ela demore, sabe, de passar de um lado para o outro? Eu tenho que calcular isso no meu desenho, tenho que calcular isso no papel, entende? Então, esses princípios são guias. Hoje são guias, mas eles foram processos observados dentro do estúdio. Preciso disso, assim dá certo, assim dá errado, assim funciona, assim não funciona. Então, eles foram sendo elaborados, processados, e que é isso? São processos que eles seguem desde 1930 e pouco, e que o livro só lançou em 1981, né? Então foram uns 50 anos de observação do que, bem, eles estavam fazendo, né? Do que dava certo, do que não dava certo, acho que tinha segurança suficiente para afirmar algumas coisas. Essas pontuações são, né? Disney deu tão certo, são tão direcionadas que, assim, todo mundo que vai aprender a animar, tá aqui, entendeu? Tipo, ninguém precisa reinventar a roda. Eu acho que esse é um pouco do contexto que a gente tem que entender quando a gente está olhando para esses princípios. Eles vão, muitas vezes, parecer falar de coisas diferentes, e falam. Às vezes vão parecer que estão falando da mesma coisa, e tem intersecção, mas não é exatamente a mesma coisa. E por isso a gente vai aqui, de pouquinho em pouquinho, um a um, né? Destruchando cada um direitinho. Então, vamos lá. Vamos começar com squash e scratch.